Fala galera, seja bem-vindo a mais um Convicast! Estamos aqui com a Mara. Fala galera, tudo bom? Tudo ótimo, galera. Toda segunda-feira, a partir das 20 horas, tem um episódio novo do Convicast, viu? Estamos aqui com um cara especial, viu? O nosso reverendo Alex Sampaio, bacharel em teologia. É o cara da nossa igreja, viu? O nosso grande pastor está nos honrando com a presença aqui dele, viu? Pastor, dá ideia pra gente aí, pastor. Olá, queridos, paz seja convosco. Quero agradecer a Deus pela vida do Thales, pela vida da Mara, Douglas também que está aqui do meu lado. Hoje estamos juntos aí nesse podcast. Seja feito o que Deus quiser. Eita, glória, hein? Vamos começar aqui sem nenhuma tensão, né? Sem nada. Como é que o senhor tá? O senhor tá tranquilão? Graças a Deus. Parece que é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, irmãos. Então vamos antes de começar, vamos dar uma descontraída, né, pastor? Hoje nós vamos estar falando aqui a respeito desse livro maravilhoso, viu? Aonde alcançou almas. Esse livro aqui, O Poder da Comunhão, galera. Compre, viu? Vai atrás aqui. Você, pastor titular, você, líder local, você que tá com a igreja falando em célula, falando em G12, tá tudo aqui, parceiro. Corre, vai atrás desse livro aqui. O cara que escreveu esse livro, o cara é top, viu? Ele vai ficar contando a história desse livro pra gente aqui, como surgiu, como foi, o que ele colocou aqui, ele vai passar um pouco pra você, mas você pode entrar no link aqui, vai ter toda a descrição pra você adquirir esse livro maravilhoso, viu? Fala aí, amor. É isso aí, tudo que você falou. E primeiro eu acredito que começar o Convicast com a palavra gratidão. Eita, gratidão, glória. Porque já contamos a história de quando chegamos aqui. O pastor Alex confiou no nosso trabalho, um trabalho junto com o Thales, e aí fomos levantando nossa liderança, e gratidão, pastor Alex, pela sua vida, pela vida da pastora Vânia. E é isso aí, já demos uma lida no livro, falou muito, nos ensinou muito. Estão afinados então. Já trabalharmos já tá todo mundo e quando eu li, eu vi muito a questão visão. Visão é importante, né? E eu queria saber de onde surgiu o nome, o poder da comunhão. Se o senhor responder qualquer coisa aí, ore por nós, ore para as pessoas que estão nos assistindo aí. É verdade, que a gente está meio empolgado, entendeu? Quando fala em comunhão, fala no livro, a gente fica empolgado porque a gente quer trabalhar, quer célula, quer ganhar vida, quer ir atrás de perda a qualquer custo, a gente muda um pouco o foco, mas vamos entrar no foco aqui antes. Eu creio que o Espírito Santo já está aqui. Amém. O Senhor ore por nós, ore para as pessoas que estão em casa aí. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, bendizemos o Teu santo nome, Te exaltamos pela oportunidade de podermos falarmos do Teu amor, da Tua graça e da visão que o Senhor tem para conosco. Senhor Jesus, cada um que esteja nos ouvindo neste momento seja um abençoado, que as escamas dos olhos caiam e eles enxerguem, meu Deus e meu Pai, uma visão espiritual e assim possam contemplar, meu Deus, tudo aquilo que muitas pessoas têm recebido por meio deste livro, eles também venham receber na sua vida. Assim nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, esteja conosco neste momento tão especial. Eita, glória, aleluia! Sentiu já, parceiro? Sentiu aí, meu Deus? Rapaz, o homem é forte, hein? Aí falar, agora nós falamos daquele, o homem é bravo, hein, parceiro? O homem é bravo, parceiro. Rapaz, o homem representa, viu? Vamos falar do começo aqui do livro do Senhor, O Poder da Comunhão. Assim como a Mara falou ali, de onde surgiu esse poder da comunhão? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente aí. Queridos, a gente tem que ver que comunhão é algo desde o início da igreja, desde que quando Cristo Jesus ele veio, ele sempre teve esse enfoque na comunhão. Se a gente for analisar bem todos os detalhes, a gente vai ver que tinha uma grande multidão que seguia Jesus. Mas dessa grande multidão, ele teve algo especial com 12. Aqueles 12 foram os 12 onde ele transmitiu a visão, onde ele transmitiu o propósito, onde ele transmitiu aquilo que ele veio fazer aqui para que os discípulos pudessem caminhar, seguir após ele. Então, o poder na comunhão, e não é da comunhão, né? Da comunhão. As pessoas sempre falam assim, pastor, mas por que? Na comunhão. Da comunhão. Bem, quando fala da comunhão, ele está falando justamente sobre o que a comunhão pode oferecer.
Quando falamos na comunhão, é aquilo que a gente usufrui quando a gente tem comunhão de um para com o outro. Tem uma diferença enorme. Então... Há uma diferença, porque quando você está falando da comunhão, você está falando de algo teórico, né? O que a comunhão pode oferecer. Sim. Agora, quando você fala na comunhão, você está falando que a comunhão ela flui para as nossas vidas quando a gente tem comunhão de uns para com os outros. E a igreja primitiva, ela era um exemplo disso. A igreja primitiva, por meio da comunhão, ou seja, a comunhão que eles tinham ali era tão forte que a igreja crescia, milagres aconteciam, prodígios eram realizados, porque a comunhão deles era ativa, não era algo passivo, não era algo que se deixava, somente na teoria, era algo prático. E a gente vê que essa praticidade da comunhão deles era o quê? Era de casa em casa, era na igreja, era no dia a dia. Ah, entendi. Então surgiu isso no coração do senhor através da igreja primitiva, que o senhor viu o exemplo ali. Isso. Aí você em oração, o senhor em oração ali, Deus falou no seu coração. Este é o nome do livro. A gente sempre, eu acredito que o pastor Mário de Oliveira, ele sempre diz que toda pessoa, ele tem que plantar uma árvore e escrever um livro, né? Então a gente sempre teve essa vontade de escrever o livro. Só não sabia o que e como fazer. Mas com o decorrer do tempo, da nossa história e do aprendizado, do dia a dia, daquilo que a gente passou, eu vi isso como um bom exemplo para a gente utilizar isso. E o que me sentiu mais feliz é porque esse livro ele alcançou pastores, alcançou líderes, alcançou igrejas e tem trazido resultado positivo. Sabe, um dia desse mesmo eu recebi uma mensagem, na verdade foi um vídeo, que o pastor lá de Balsas, Maranhão, um forte abraço para você, querido, aí de Balsas, que ele escreveu, que ele leu esse livro e ele se contagiou tanto que ele comprou todos os livros e deu para a sua liderança. Nossa, como é que é o nome desse pastor? Pastor Bobo Gramado, agora eu recebi faz um tempo, eu não lembro, eu sou ruim de gravar nome. Se preocupa não, galera, vai estar na descrição do vídeo, senão vai sair o nome de Jesus aí. Amigo da pastora Luzlene. Amigo da pastora Luzlene aí. E eu fiquei empolgado porque ele mandou um vídeo agradecendo que depois que ele passou essa visão para a igreja dele, para os líderes, a igreja começou a ter uma posição diferente. Porque o objetivo do livro, Poder na Comunhão, é justamente tirar esse peso. Sim. Existe um peso, sobre um peso de crescimento, um peso de responsabilidade, um peso de se multiplicar, que isso é implantado, na vida do pastor, na vida dos obreiros, e muitas pessoas acabam entrando em depressão, acabam em tristeza, porque eles acabam não recebendo aquilo que eles recebem na vida deles. Por exemplo, a gente ouve muitas pessoas falar: você vai ser pai de multidão. Você vai ser um pai, a sua igreja vai ser a maior de todos, sua igreja vai crescer, sua igreja vai ser melhor. Aí a pessoa, ele recebe isso como até uma profetização. Sim. E às vezes ele vai indo e daqui a pouco ele faz perder gente na igreja. E ele fala: cadê a revelação? Cadê aquilo que foi dado? Cadê aquilo que foi falado por mim? E ele acaba perdendo pessoas, acaba diminuindo, acaba desmotivando. E isso não leva ninguém a crescimento. Pelo contrário, faz perder. Por isso que o Poder na Comunhão, quando a gente lê ele, você vai ver que eu vou tirar esse peso de cima das pessoas e mostrar para eles coisas simples que a gente vai aprendendo no dia a dia e a gente vai melhorando, vai melhorando. E quando a gente começa a melhorar, a gente começa a olhar para a gente mesmo. Porque essa visão que a Mara falou, que você falou, essa visão ela começa em mim como pastor. Sim. E às vezes a gente está copiando visões de outras igrejas. Sim. Nós estamos copiando, métodos de outra igreja. Porque a gente acha bonito, muitos líderes acham, não, é bonitinho, deu certo lá, vai dar certo aqui. Isso, acha que, não, deu certo aqui, deu certo lá, então vai dar certo aqui também. E acaba copiando, e aí entra numa frustração. Porque ele acaba ficando frustrado porque ele não teve o mesmo resultado que ele viu na igreja de outras pessoas. Fora, né?
Nossa, hein? Você vê, Foi né? todo Você um vê, tem todo um contexto, né? A gente Meio que veio, assim, o poder na comunhão veio meio que pra como é que fala? tirar o peso. É, tirar o Desmistificar, desmistificar, né? Tudo isso. Isso. Porque a gente ouve isso direto, queridos. Eu acredito que muitos pastores vão em seminários, chega lá ele, você vai crescer. Não que isso seja errado a pessoa falar isso, mas às vezes isso entra no coração da pessoa de uma forma errada, sabe? E aquela pessoa, ele acaba pegando aquela palavra, eu vou crescer, eu vou crescer, eu vou crescer, eu vou crescer, ele não aprende com ele mesmo, acaba colocando algo dentro da igreja deles, os irmãos já estão cansados de tanto métodos errados que o pastor trouxe, e isso acaba trazendo uma frustração gigantesca na vida de muitos pastores. Esses métodos aí que é o B.O., né? É. A gente fala, coloca alguma coisa que acha bonitinho, joga pra dentro da igreja e fala, não vai dar certo. Isso. Deu Porque bom. métodos são muitos. Sim. Princípios são poucos. Roberto Botrel, ele fala justamente sobre isso. Ele diz que princípios é aquilo que pode ser usado, sabe? Usado em outros tempos, em outros dias, em outras culturas, mas o princípio é o mesmo. Então, quando a gente observa isso, na Bíblia está repleto, irmãos, de focos, de objetivos para a igreja crescer, para a liderança crescer. Só que às vezes a gente está buscando em tantos outros lugares e se esquecemos da fonte de riqueza que nós temos dentro da nossa casa, que é a palavra de Deus. A gente inventamos, né? Inventamos modinhas. É igual, assim, pós-pandemia, pastor. É algo que a gente vê que muitas pessoas, tanto líderes quanto os pastores, têm buscado muito esses métodos de coach e às vezes têm se frustrado. A gente vê que muitos pastores, líderes têm entrado assim, até mesmo em própria depressão, algo que ansiedade, crise de ansiedade. E assim, esses métodos, só acha que tem a questão, são válidos, tem aquela questão do filtro, pegar aquilo que pode agregar na congregação, na sua liderança? A vida pastoral, ela é atípica a qualquer profissão, que eu possa dizer assim. Sim. Se a gente for olhar como uma profissão, apesar que não é um chamado que Deus tem para a gente. Mas a vida pastoral, ela leva aquela pessoa a viver constantemente em prol daquilo. Então, uma profissão, você trabalha lá das 8 às 5 horas você terminou, você vai embora, você despluca ali e pronto, vai viver a sua vida, vai fazer outras coisas. A vida pastoral não, vai dar 10 horas da noite você está pensando, meia-noite você está pensando, 3 horas da manhã você está levantando para orar, às vezes você está dormindo, está tendo visões, está tendo sonhos, está tendo pesadelos sobre a igreja, você já acorda pensando na igreja, você já acorda, sabe, cheio de muitas coisas para você fazer, e isso acaba atraindo um peso muito grande sobre os pastores, sabe? Eu chamo até atenção, porque às vezes isso não é cuidado. Isso não é cuidado. Às vezes a gente vê muito congresso, muitas convenções, muito isso, mas o cuidado pastoral às vezes não há. Não há, costumo dizer que o pastor vive uma solidão. Porque, primeiro, ele não tem com o que se desabafar. Segundo, quando ele vai procurar, às vezes, alguém ou uma pessoa que está acima dele para desabafar, aquela pessoa não tem tempo porque está em outras correrias, em outros afazeres. E é muito fácil dizer assim, estamos juntos, mas teoricamente, estamos juntos. Mas na hora que você precisa mandar mensagem, aquela pessoa não te responde. Na hora que você precisa de orientação, a pessoa, não, calma, depois a gente conversa. E o tempo vai passando. Então a gente vê uma pressão muito grande sobre a vida dos pastores, sobre a vida daqueles que estão liderando. E, por outro lado, a gente não vê o cuidado. Por isso que a gente vê esse problema pós-pandemia, todas essas situações que aconteceram, todas essas dificuldades, isso faz com que o peso pastoral é muito grande. E se ele não houver formas de saber lidar com isso, ele vai entrar em problemas depressivos, problemas de saúde. Queridos, aumentou a quantidade de pessoas com AVC. E isso não é só pessoas não crentes, não é todos, e inclusive pastores.
Se você for olhar, o nível de pastores que estão tendo AVC é muito. Eu conheço várias pessoas, pastores, que deram AVC, porque essa preocupação, essa tensão, aí veio o pós-pandemia, todos esses problemas que a pandemia trouxe, e isso tem gerado um problema tão grande que, se não for cuidado, nós vamos ter uma baixa física de muitos pastores. Nossa, hein, velho. Você vê? É muitos problemas pra gente, sendo pastor, né? A gente queria, chegou uma mensagem aqui, pastor, perguntando aqui pro senhor qual foi a dificuldade para escrever o livro. Uma das maiores dificuldades foi o tempo, né? Porque você se envolvido em muitas coisas, muita coisa para você fazer, além da minha profissão, além do pastoreio, além de ser casado, além de estar estudando, nesse período eu estava estudando também. Além disso tudo, havia aquele espaço de tempo onde você teria que dividir para muitas coisas. E eu louvo a Deus, eu mando um abraço aí para a Aline, porque a Aline é minha secretária, nossa secretária da igreja, que nos ajudou muito, mandava os áudios e ela digitava, né? E isso facilitou muito para que a gente pudesse escrever. Nossa, hein? Já não sabia disso aí. Tá vendo? Eu arrumava tempo, mandando áudio para digitação. Tá vendo? Rapaz, ali a Aline foi um grande ajuda do Foi a senhor. digitadora do livro. Mano, um forte abraço, Deus te abençoe. Aquela Te coisa, honre né? grandiosamente. Aquela coisa, né? Quem quer, corre atrás, Vai né? atrás, né? Não posso escrever, mas eu posso mandar um áudio. Posso mandar um áudio? Deus tá mandando a revelação aqui agora, aqui. Aí o senhor ia, mandava pra ela, digitava pro senhor. Ela digitava. Essa foi uma das dificuldades do senhor. E depois a gente foi montando tudo e encaixando. Isso foi uma das dificuldades. Pastor Siqueira, quero mandar um abraço ao senhor, pastor Siqueira. Pastor Siqueira é um grande amigo meu lá de Anápolis. E ele me fez essa mesma pergunta: pastor, como é que você conseguiu fazer o livro? Né? Como é que faz isso? É pela graça de Deus. Eu estou tentando escrever outro livro também. Esse eu vou deixar. Calma, depois não tá. Peraí, pastor, peraí. Tem algum spoiler já sobre esse livro? Spoiler. Calma, ainda não. Vamos chegar lá. Mas eu sempre peço a Deus que seja algo que a gente saia da teoria e vá para a prática. É muito bacana a gente ler muitos livros que tem histórias lindas, maravilhosas, mas tudo na teoria. Quando a gente vai para a prática, ou seja, usar isso ali, você vê que não dá para usar para você, porque os princípios, os métodos são métodos usados que não são princípios usados que dá para você usar. O senhor entrou num ponto aí, massa, que eu tava até sublimei aqui na página 15, pastor. Meu Deus. É para ler aqui também? Pode abrir aí, fica à vontade. Lá na página 15, pastor, o senhor falou que tem o lado bom e o lado ruim. Pessoas saem da igreja, né? Mais ou menos isso. O lado bom é que o agir de Deus vai na igreja, de várias pessoas. O lado ruim é que várias pessoas que vinham à igreja não vêm mais. Isso, quando você vai ler todo o capítulo, a gente está falando sobre a questão de campanhas, Sim. Questão de eventos, que muitas igrejas fazem isso. E o peso financeiro, o gasto financeiro é muito grande, e às vezes os resultados são muito poucos, porque as pessoas vêm, enchem a igreja, e daqui a pouco elas vão embora. Verdade. Sabe, elas vão embora. E hoje, uma das coisas que muitas igrejas trabalham, principalmente as igrejas grandes, é fechar essa porta dos fundos. Diminuir a quantidade de pessoas. Não é que vai acabar. Eu já vi pessoas falando em seminário: não, vamos te ensinar o segredo de fechar as portas do fundo e ninguém mais sair. Não existe esse segredo, querido. Eu quero desmitificar isso, tirar isso, sabe, do coração, do peso dos pastores, dos líderes. Sempre vai existir essa mutabilidade de pessoas, sempre vai existir. Porém, a gente tem que trabalhar de tal forma que diminua o máximo possível. Isso é que é importante, porque muitos pastores, gente, eu tenho visto pastores, sabe, revoltados. Tem pastores que alguém vai sair da igreja e ele já está numa situação tão delicada que ele começa a amaldiçoar. Olha, se você sair da minha igreja, você não vai dar certo lá, porque foi aqui que Deus te abençoou, foi aqui que Deus abriu a porta para você, foi eu que aceitei. E a gente precisa, nós como os pastores, precisamos entender, queridos, que as ovelhas não é nossa. As ovelhas é do Senhor. Amém. O próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 17, na oração sacerdotal, ele fala:
Pai, foi o Pai que me deu vocês. Ou seja, aquelas pessoas que estão comigo, foi Deus que me deu, e na hora que Ele quiser tirar, Ele vai tirar. E alguns pastores, a gente vê isso muito em seminário, porque nós vamos fechar a porta do fundo. Você tem que fechar a porta do fundo e nós vamos te ensinar como fechar a porta do fundo. Querido, a porta do fundo não se fecha, sempre vai estar saindo pessoas. Mas a gente trabalha o máximo possível para que possa diminuir essa quantidade. E no livro a gente ensina alguns princípios para que você aprenda, para que possa diminuir essa porta possa ficar pequena, e se alguém for sair, saia, mas saia bem apertado e abençoado, evidentemente. É aquela questão, né, pastor? Eu lembro até uma vez que o pastor Rafael veio aqui na nossa igreja e ele falou sobre essa questão dessas pessoas que vêm em campanha e acabam que não permanecem, não criam aquele vínculo de compromisso com a igreja. É o famoso crente sacoleiro. Vem nas campanhas, enche a sacola de bênção e vai embora. E vai embora. Aí algumas pessoas falam, pastor, isso é anormal. Não, isso é normal. Você pode ver que as grandes igrejas que trabalham com grandes campanistas, eles investem pesado na divulgação, porque às vezes ali tem 1000 pessoas na igreja participando da campanha. Uma pessoa é abençoada, 2 pessoas é abençoada. Aí eles fazem uma mídia total em cima daquelas pessoas, e aquelas pessoas acham, as outras pessoas que estão assistindo, acham que todo mundo foi abençoado. Não, irmãos. São algumas pessoas que são abençoadas, isso é um fato, é algo verídico, e nem todos são abençoados, e nem por causa disso as pessoas vão abandonar Jesus. O fato é que as pessoas precisam entender que nós não estamos atrás de Deus só por causa de uma bênção, de uma campanha. Essa é a diferença. O que você prefere? Você prefere uma bênção que você almeja ou viver uma vida abençoada? Eita, uma vida abençoada, né? Uma vida abençoada. Como é que você tem essa vida abençoada? Primeiro, congregue. Segundo, seja fiel a Deus. Terceiro, participe da visão da sua igreja. Quarto, tenha comunhão com o seu irmão, com o seu próximo, com as pessoas. E você vai ver, querido, as bênçãos vão correr atrás de você. Eita, agora, hein? O senhor falou assim, a primeira citada, congregue. Hoje eu ouço muito em vídeos, em reels, né, que fala que a congregação, não sou obrigada a congregar. E o que o senhor falaria para nós? Porque, claro, que não é uma obrigação, mas o poder na comunhão, porque assim, a congregação é a forma de estarmos em comunhão. Sim. Com o corpo, com Cristo, com os irmãos, de conhecer realmente, ter afinidade. E essa frase de que eu não sou obrigada a congregar, o que você falaria para quem tem isso em mente? Eu não sou obrigada a congregar. Amados, é gostoso falar sobre isso, porque o reino de Deus, ele começa aqui na terra. Sim. O reino de Deus começa aqui conosco, aqui na terra. Ele vai se concretizar na eternidade, juntamente com o Senhor. Mas ele começa aqui. Quando a gente está no meio de pessoas, a gente vai ver pessoas de todos os jeitos, de todas as formas, com suas falhas e com as suas qualidades. E isso, algumas pessoas às vezes só focam nas falhas das pessoas, e isso inibe as pessoas de congregar. Sim. E eles começam até ter justificativa, não vou na igreja porque fulano de tal falou mal de mim, não vou mais na igreja porque fulano de tal, eu não gosto de Beltrano, e ele está lá naquela igreja. Queridos, você pode até trocar de igreja, mas o reino é só um. Sim. Ou seja, se você tem problema com alguém, você tem que resolver enquanto está aqui. Porque lá no céu, um vai ficar de fora. Eita. Ou seja, um vai ficar. Por quê? Porque alguém está errado. Compreende isso? Sim. Então o momento de consertar é aqui na terra. Aí algumas pessoas falam assim, não vou congregar por causa disso e aquilo. E Deus nos coloca como seres humanos para que a gente venha se completar. Entende isso? Sim. A gente se completa. E algumas pessoas, não vou congregar, não vou participar. Então, querido, você tem que tirar aquela parte
da Bíblia, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, tem que arrancar aquela parte, porque o livro de Hebreus ele deixa claro, não tem dúvida. Ele diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Como é costume de alguns. Antes, ademoestai-vos uns aos outros, porque se aproxima o dia do Senhor, o grande dia. Então, aí as pessoas às vezes se esquecem disso. Sim. E a gente está na igreja justamente para a gente aprender a conviver um com os outros. Porque lá no céu não vai ter subcéus. O céu de fulano, o céu de ciclano, o céu de beltrano. Graças a Deus que quando Jesus ele veio pregar, ele não instituiu um título à igreja. Sim. Verdade. Se ele tivesse colocado assim, a igreja de Jesus, Ixi, aí tinha dado ruim. Aí... qualquer outra igreja que se abrisse não seria a igreja de Jesus. Concorda comigo? Sim. Mas Jesus, ele veio trazer uma igreja universal e espiritual para as nossas vidas, que está acima de qualquer placa. A igreja de Cristo é uma igreja espiritual, sim, porque nos une. Eu abro até um parênteses, irmãos, isso eu posso relatar para vocês, eu acredito que muitos sabem sobre isso. O Senhor, ele vai selecionar a igreja dentro da igreja. Nem todos que estão dentro da igreja Selecionar a igreja vão entrar no dentro da reino do igreja. céu. Forte, hein, pastor? Então É temos forte, que né? congregar, não tem para onde correr, querido, não tem para onde você fugir, congregue. Não tem Amém. escapatória não. Aí vamos lá no capítulo 3, pastor. Meu Deus, o que diz o capítulo? Encarando a visão, pastor. Aí eu marquei aqui, pastor, lá na página 39. Após essa experiência, comecei a dividir as funções da célula, cada um começou a fazer algo. E aí? Eu acho que você está falando relativamente, Sim. um casal que teve aqui na nossa igreja, eram pastores auxiliares da nossa igreja, vieram para cá e a gente recebeu eles muito bem e eles amavam célula. E um dia eles perguntaram, falaram, pastor, qual a sua visão? Porque a gente tem trabalhado com células, juntamente com os jovens, e o senhor, a gente não vê o senhor dizendo nem sim nem não, permitiu que a gente trabalhasse. E foi quando eu fui confrontado no sentido deles falar, pastor, nós queremos saber a sua visão. Se a sua visão for com célula ou sem célula, a gente vai seguir esse padrão. A gente vai seguir essa orientação. E foi quando a gente foi confrontado sobre isso. E a pergunta que tu fez foi o que mesmo? Como você dividiu as funções em célula, pai? O senhor já falou que você foi confrontado, né? Aí o senhor buscou o quê? Buscou estudar? Não, evidentemente. E você viu qual foi a sua visão desse negócio? Eu pedi um tempo, né? Eu pedi um tempo para eles, claro, né? Eu falei, vamos orar em cima disso e vamos absorver, vamos buscar conhecimento. E o pastor Osh, que é o nosso presidente do estado de Goiás, ele ama a célula e ele se envolveu plenamente, fez um retiro para pastores na Chácara Provisão e lá só tava pastores. Foi quando vários pastores começaram a falar sobre célula, sobre as suas experiências, sobre o seu foco e foram dados alguns livros do Joel Comiskey para a gente ler. Foi aí que a visão foi abrindo e eu vejo, irmão, sem dúvida nenhuma, que não existe outra comunhão não existe outro caminho para uma comunhão se não for por meio das células, pelo trabalho celular. Sim. Esse trabalho individual de pessoa para pessoa. Aí o senhor ali botou ali, o senhor aprendeu a respeito de célula, né? Eu Foi aprendendo atrás de isso. buscar mais conhecimento. Fui atrás, fui em outras igrejas, fui em várias igrejas. Aí o senhor abriu a sua célula. Fui em várias igrejas. Siloé, inclusive, eu lembro, eu lembro até hoje, célula Siloé. E aí, todos os autores, quando você lê todos os autores que falam sobre célula, você vai ver uma coisa unívoca, que o pastor começa no pastor. Sim. Começa no pastor, no presidente sênior ali, sabe? É ele que começa a trabalhar a célula. Foi aí que quando eu falei, não, então vou ter que abrir minha célula, Siloé, os enviados, para que a gente comece a trabalhar
isso dentro da nossa igreja. Eu vi que na parte de baixo que você falou que chegou a ter 27 pessoas na sala do senhor. Foi, amados. A célula nossa, nós tivemos muitas experiências boas. Uma dessas experiências que a gente teve foi um irmão. Um dia eu cheguei muito cansado em casa e eu peguei e estava chovendo. Eu estava tudo nublado. Eu falei, meu Deus, que chova bastante para que ninguém venha hoje na célula, porque eu estou cansado. Eu vou tomar um banho e vou dormir. Eu vou deitar naquele sofá e vou ficar lá só clicando, lá, passando de canal em canal. Assim eu fiz, começou a chover, eu falei, opa, maravilha. Fui lá, tomei um banho, fui lá pro sofá e chovendo, e eu torcendo que desse o horário da célula que chovesse, e chovendo muito. Quando deu no horário da célula, um irmão bate lá no portão, né? Eita, abençoado. Debaixo da Bate no chuva. portão, debaixo da chuva. Aí eu falei, meu Deus, amado, alguém veio. Aí eu falei, não, tudo bem, vou receber o irmão, Vou orar aqui. vou orar com ele, tá? Ora pela vida dele e Despeço despeço ele. ele pra ele lá na casa. Certo. Assim aconteceu, o irmão entrou, eu já comecei, irmão, amém, só veio só a gente, então nós vamos orar, vamos abençoar a sua vida pra você ir embora. Quando pensou que não, bateu mais um, bateu mais dois, bateu mais três. Podia que bateu deu mais gente quatro. então aí. Lotou lá em casa, coitado dos irmãos, tudo molhado, eu tive que arrumar umas toalhas para eles, mas foi uma das melhores células que a gente teve naquela Nossa, noite. Foi uma palavra revelada, porque Glória eu não a Deus. tinha nem preparado a palavra, foi uma palavra muito forte, que foi justamente sobre não era Silas, como é que é o Barnabé, foi sobre Barnabé, e o versículo foi muito focado, quando eu abri a Bíblia foi em cima e a gente começou a falar sobre Barnabé, e o testemunho dos irmãos quando eles estavam indo embora era, pastor, essa foi a melhor célula que a gente já teve. Nossa, hein? E isso me deu um confronto, depois eu fui pro quarto orar a Deus, pedir perdão, Eita, e Deus, vi né? que Deus estava agindo poderosamente na vida dos irmãos por meio daquela célula. Nossa, hein? Pastor, assim, na visão celular, qual foi o testemunho assim que mais impactou a sua vida? Mudança de vida, irmãos. Acho que o que mais impacta é a gente ver aquele irmão que está parado dentro da igreja, ele começa a ir para a célula, ele começa a cuidar daquela célula, ele começa a cuidar de pessoas, ele traz pessoas ao batismo, a vida dele começa a mudar, Deus começa a abençoar a vida dele, porque, Douglas, isso é fato. Todos nós, queridos, que trabalhamos para a obra de Deus, Deus ele suprirá todas as tuas necessidades, para que você tenha mais tempo e disposição para fazer a obra dele. Isso é fato, sabe? E a gente vê isso no trabalho celular. Os irmãos, aqueles líderes de célula, sabe? Deus abençoa nas áreas dele. Isso pra gente é muito gostoso a gente ver isso, ver esses resultados. Tem dois casais de anciões aqui que abriram a célula também, o Assim. seu Arnaldo, Dona No Socorro. Testemunho forte. Testemunho também. forte deles também, né, Tá pastor? aí no A história é livro, muito Tá aí no aqui no livro que a gente leu aqui no livro. Uma Rapaz, história compra esse muito livro, aqui tem linda. coisa, viu, irmão? Uma história bonita. E se vocês for olhar para Dona Diaconia Socorro e Diácono Arnaldo, são senhores mesmo, que poderiam sim dizer assim, eu já não tenho mais idade para isso. E eu posso dizer que vendo a coragem, porque é uma determinação deles de falar assim, ela mesmo chegou para mim, Mara, eu fui chamada para servir, não importa o que eu estiver sentindo, eu tenho que estar disponível para a obra. Eita glória, eu quero chegar. Isso me lembra muito o fato de que quando Josué, ele ali falava, quando ele estava recebendo a herança dele, ele falava assim, lembro há 40 anos atrás, hoje recebendo com 85 anos, ele frisa que tem o mesmo vigor de há 40 anos atrás. E eu vi muito isso nela, a determinação de falar assim, diaconisa, o diaconato fica em pé aqui, ela abriu sua célula, hoje faz parte do diaconato ali, não retrunca, ativa. não falou, Thales, deixa eu sentar, tô cansada, não. Desce, sobe escada. Sobe, desce sem reclamar. E geralmente nós, novos, né,
sou nova. Eu sou Diaconisa novo, nova eu sou também. novinho. Às vezes chega do trabalho, que geralmente em casa nós trabalhamos mais do que lá fora também. E eu vejo a determinação dela e nós ficamos reclamando. Tô cansada do dia, foi muito trabalho. Aí tá servindo ali ao momento que ela tá trabalhando, fazendo sua célula com dedicação, começar, não vou fazer célula porque eu tô cansada. E foi isso que aconteceu com a célula do senhor. Sim. O senhor tava, não, achei cansado que não veio ninguém. E Deus, ei, peraí, tem um compromisso pra ti. E ali eu vejo a determinação da diaconisa Socorro e Diácono Arnaldo. Mulher de Deus, esposa, avó, bisavó, trabalha ainda, tem a sua profissão e faz a obra de Deus. Fato. Não tem coisa melhor do que isso. Acho que isso é algo perfeito que Deus tem pra gente, é tudo isso. Você pode ver os discípulos, a gente olha para os discípulos, você não vai encontrar nos discípulos, eram pessoas que estavam paradas. Eles tinham a sua profissão, tinham a sua família. Sim. E Jesus falou, vem e eu vos farei pescadores de homens. Então, Deus ele não quer compromisso com gente que está parada. Verdade. Deus tem compromisso com gente que está ativa, trabalhando constantemente. A diaconisa Socorro é tremenda, parceiro. Forte abraço, minha irmã. Deus abençoe a sua vida, a vida do seu esposo, a sua família. O Senhor te honra grandiosamente. O Senhor é um exemplo para esta igreja. Glória a Deus, aleluia. Gente, lembrando aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, @IAQ Jardim Brasília. Se inscreve aqui no nosso canal, deixe aí seu comentário, compartilhe este Convicast com seus amigos, com sua família, nos grupos do seu WhatsApp. Seus pastores, né? Deixa de mandar o recadinho pra gente. Isso, deixa aí o seu comentário. Escreve pra gente aí que nós vamos Exatamente, se tiver testemunho, pode deixar aí embaixo. E seja um abençoador deste projeto. Temos nossos patrocinadores. Nossos patrocínios, nossos patrocinadores. Temos nossos patrocinadores aí, que está com a gente, né, no Convicast, tem nos abençoado. Magazine JJ Magazine JJ Prime. Vem pra moda, parceiro. Na JJ. A loja do nosso irmão Luciano aqui da nossa igreja tem nos abençoado. Vem pra moda também. Vem pra moda, Souza Confecções. Rapaz, vem pra moda aí. Temos aí a Tutti Pet. Banho e tosa. Você que tem seu cachorrinho animal, entre em contato. Traga na Tutti Pet, a melhor de Águas Lindas, viu? Profissionais. Só tem profissionais de excelência, viu, mano? RR Assistência Técnica. Precisou de assistência pro seu aparelho telefônico. Vai na RR. Caiu, quebrou, molhou. Os caras lá fazem serviço de excelência. Só peça original, viu? Beleza, só galera? Coisa boa lá, viu? Basicamente é isso. Sem contar que essas pessoas que ajudam, eles acabam sendo missionários. Né? Missionários. Não diretamente ali, mas eles estão ajudando a propagar o evangelho. Deus abençoe a vida de vocês. Aí, tá vendo? Grandiosamente, em nome de Jesus. Os caras representam. Os caras representam a gente aí. Pastor Duque, mais um contexto aqui do livro do Silvio aqui. Lá na página 45, pastor. Qual é o segredo para não perder o foco? Segredo para não perder o foco. Amados, quando a gente olha para a nossa vida, tem tantas coisas que fazem com que a gente desfoque. A gente tire o foco. Muitas coisas que acontecem. Às vezes, o pastor ou o líder, ele foi chamado para um propósito. Ele tem um propósito de Deus. Todos nós temos um propósito de Deus. Só que isso, a vida, ela vai te empurrando para um lado onde você saia dessa visão, saia do foco. E quando você sai do foco, você fica perdido, desorientado. E é uma das coisas que a gente mais vê. São pastores, são líderes, são membros, são cristãos e não cristãos desorientados, desfocados. E aí eles ficam, perturbados. Eles começam a procurar de todos os meios e todas as formas para arrumar um foco, algo que possa centrar a vida deles. Aí vão para as redes sociais, vão para o YouTube, né? Sim. Vão para aí e começam a ver pregadores, começam a ver, eu tenho uma técnica para isso, e eles ficam desesperados, correndo atrás de técnicas e mais técnicas. Esquece do poder na comunhão, né, pastor? Se esquece daquilo que Deus passou para eles, Amém. o que Deus transmitiu.
E se tem uma coisa, querido, é um conselho que eu dou para você, é que se você se sente desfocado, fora da visão, o que é ter a visão? É te trazer paz. O que é ter uma visão, querido? É você estar centrado naquilo. O que é ter uma visão? É você estar cumprindo a palavra do Senhor como deve ser feita. Isso tudo é visão, isso te traz paz, te traz alegria e os resultados sempre são de crescimento e multiplicação. Agora, o que é o desfoque? É essa total perturbação, sabe? Você fica desorientado. E quando você está focado, você está determinado naquilo que você está fazendo, as coisas tendem a fluir. Então, o que você precisa fazer para voltar para o foco, para voltar para a visão, voltar para aquele caminho que Deus tem para você, é orar. Pare tudo que você estiver fazendo. Pare e vai orar. Orar, até o Senhor desvendar para você aquilo que você necessita para que você possa cumprir o ídolo do Senhor. Então tem que ser só oração. Oração, tem que orar, não tem pra onde. Porque a obra é de quem, irmãos? É do Senhor. Entende? Podemos ter técnicas, podemos ler. Você vai ver que eu vou estar te falando sobre isso. Formas de orar, coisas que às vezes a gente está buscando uma coisa tão grande, coisas tão simples, que você vai ver no livro que você fala, poxa, mas eu fazia isso e não estou fazendo mais. E quando você começa a fazer, você começa a voltar para o foco. Você começa a centralizar. O Espírito Santo de Deus, ele começa a te mover para o sobrenatural, te lembrar. E você começa, meu Deus, é verdade. Aí você acaba voltando para aquilo que Deus tem para a tua vida. Eita, glória, hein? Porque eu abro um ponto aqui, gente. Isso aqui é forte. Sim. Segura que essa é forte. Gente, pare, sabe? Nem todo mundo vai ter uma igreja cheia. Nem todo pastor vai ter uma mega igreja. Nem todo líder vai ter um mega ministério. Gente, sabe, isso é implantado na cabeça das pessoas que tem frustrado a vida de muitas pessoas. Pastor, o que a gente deve fazer, queridos, é justamente estar no foco direcionado de Deus. Aquelas pessoas que Deus vai te dar, que seja 10 pessoas, ou seja 1000 pessoas, elas têm que ser amadas na mesma proporção. Essa é a diferença, irmãos. Às vezes as pessoas estão focadas lá, porque eu quero 1000 pessoas. Ele tem lá os seus 12, ele tem lá 3 pessoas do lado dele, mas ele está focado lá fora, porque ele tem que ir atrás, tem que evangelizar, tem que não sei o quê. E se esquece de amar aquelas pessoas que estão próximas. Quando nós amamos, quando nós fazemos o que a Bíblia fala, que é amarmos uns aos outros, sabe, nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor. E você vai ver que essa multiplicação talvez não vai ser um estouro na tua vida e no teu ministério, mas você vai ver dia após dia Deus trazendo um crescimento. É um gradativo. E isso é que tem que nos alegrar. Amém, aleluia. Eu falo esse Os livro é resultados. forte. É que às vezes nós queremos tanto a famosa pressa-te, Senhor, né? Para que vê crescimento, mas eu vejo muito quando a gente está em reuniões com a liderança, o Senhor frisa muito a parte, não adianta ter somente a técnica, temos que ter a unção. Porque a Bíblia deixa bem claro que quem vai dar o crescimento é o próprio Deus. Técnica de unção é igual perfeição. Eu ia falar isso agora. Aí, Que é uma frase que o senhor sempre fala pra gente. E isso é muito bom. É claro que a busca de ideias, né, para que dê certo, a gente vai ter, mas se nós não tivermos uma direção espiritual, do qual o Senhor nos direcione, nós queremos fazer assim, será que é isso que Deus quer que nós façamos ali? Eu trago assim pela nossa liderança dos jovens, ministerialmente falando assim, nos convictos. Às vezes nós estamos lá, meu Deus, onde nós estamos errando, aí vamos orar às madrugadas pedindo, nós estamos ouvindo tantas vozes e esquecemos de falar assim, Senhor, é por aqui que precisamos ir? E aí outro dia, o culto passado, nós fizemos o culto, para a glória de Deus, foi muito bênção, e veio no coração do Carlos, amor, chama as meninas, que era só meninas, visitantes, lá para trás. E aí eu vou fazer o que com as meninas lá atrás? Senhor,
Seja a vontade de Deus. Peguei as meninas ao final do culto, a Jaconisa foi lá ao final do culto, a Mara, líder de jovens, junto com o Diácono Thales, vai estar lá atrás, quero uma palavra com vocês. Pastor, para a glória de Deus. Foram 4 meninas? 4 meninas. 5 meninas. Por necessidade, elas gritavam. Eu comecei a orar por elas, pastor, é o amor. Não é se importar com quantidade, mas se importar da qualidade do amor que você está passando para aquelas meninas. Eu orei em eu lembro que eu abraçava elas e eu falei assim, não recebo o abraço da Mara, mas recebo o abraço do Espírito Santo. A comunhão, sabe? E quando eu abracei, pastor, elas não queriam me soltar. Verdade. E aí quando eu passei para outra, a diaconisa Alane agarrou ela, sabe? E ela começou a gritar, eu acredito que aquele choro de dor na alma. Verdade. E eu vi que ali, eu vi o poder da unidade, sabe? Da comunhão, de se importar. Não é só mais uma pessoa, é uma alma. Porque o grito dela, eu falei assim, me chamou muito a atenção. De quantas pessoas estão assim, querendo ser amada, ver esse amor que Deus tem por nós, sabe? Foi muito tocante para mim. Eu vejo o poder na comunhão, sim, de puxarmos para perto para conhecermos. Isso. Até inclusive na oração dela, na oração da Mara, ela começou a chorar. Sim. Depois que a diaconisa veio e abraçou, que ela deu, meio que foi uma explosão. Sim. Às vezes eu não jogou tudo pra Às vezes fora. eu não poderia ter falado nada, mas um abraço. Sim. Tem 2 formas da gente aprender na vida. 2 formas. É o que eu uso para minha vida. A primeira é você aprender com os erros dos outros. Sabe? Você viu alguém errando? Poxa, não vai seguir esse caminho. Você vê aquele pastor errando? Não vai seguir aquele caminho. Você vê aquele líder lá errou daquele jeito? Eu não vou seguir, eu vou aprender com esse erro. Opa, isso aqui eu não quero para minha vida, para o meu ministério. A segunda forma da gente aprender na vida é com os nossos erros, que é o que são doídos, mas são necessários. Sim. A gente vê muito isso, queridos. Eu quero também desmistificar isso. A gente ouve direto isso em congressos, em seminário. Você não pode errar. Meu Deus. Você nasceu para acertar. Meu Deus. Irmãos, e o que mais a gente vê são erros. Sim. Verdade. Nós somos seres humanos e nós erramos. E aí a pessoa, ele errou, aí ele quer entregar o ministério, quer entregar, sabe? Tudo. O talento, tudo que ele teve lá, ele quer entregar, porque agora ele não é mais digno. Ah, eu não sou mais digno, não dou mais conta, queridos. Errar é humano. Tem até aquela frase que errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. É burrice. Errou, corrija-se. Porque aquele erro, ele vai servir para que você melhore, corrija naquela área para você não cair mais. Entendi. E o grande problema é que às vezes nós não queremos aprender com os nossos erros. Sim. Isso é válido para tudo, irmãos. Para que... Foi Thomas Jefferson, se eu não me engano. Não quero trocar os nomes, tá? Me ajuda. Thomas Jefferson, quando ele foi inventar a luz, ele errou mais de 1000 vezes. Mas ele foi aprendendo com os erros. Toda vez que ele errava, ele melhorava. Isso aqui já não vamos fazer, vamos ver se fazer dessa forma. E ele foi fazendo, até que ele acertou. Hoje, a luz está em todo lugar, mas nós devemos um homem que não parou de errar até que acertou. Então a gente é assim, queridos. Quer ver o seu ministério crescer? Comece a aprender com os erros. Coloque os erros. Poxa, eu errei nisso aqui, então eu preciso melhorar. Como é que eu faço para acertar isso aqui? E você vai ver que o próprio Espírito Santo vai te orientando, vai te guiando. Você vê, peraí, errei nisso aqui, vou melhorar. Ah, eu fiz isso aqui foi bom. Então o que a gente tem que fazer para a gente ficar melhor? Para que isso ali se torne um hábito. A gente precisa todos os dias fazer a mesma coisa. Tem um filósofo que ele disse que os 40 anos da sua vida, eu aprendi isso quando estava fazendo meu curso de bacharel em teologia, que os 40 anos da tua vida é aprendendo. Os outros 40 é colocando em prática aquilo que você aprendeu nos outros 40. E se você for olhar, é uma realidade. Fato. Quando você passa dos 40, você está mais maduro.
Você não erra, você não deixa se levar mais por oba. Você já está mais maduro ali, você começa a compreender. Mas tem gente que está com 60 anos e está errando. 60 anos está apanhando a mesma coisa. Por quê? Porque não está aprendendo com seus erros. Teve um jovem de 17 anos de idade, ele entrou no meu Instagram vendo alguns vídeos, inclusive também. Fala aí. Reverendo Alex Sampaio, Se inscrever, Instagram. Reverendo Alex Sampaio. Isso, arroba, eu já ia falar. Isso. Eu tô craque nisso aí. Hashtag fica a dica. Se inscreve lá, você vai ver alguns vídeos bacanas. Aí o rapaz vendo os vídeos, 17 anos, mandou: pastor, não sei o que fazer. Eu tenho errado muito na vida, eu tô cansado de errar. 17 anos. Nossa. 17 anos. Ele virou: o que eu faço, pastor, para me parar de errar? Eu virei para ele e simplesmente disse: meu querido, o que você tem aprendido com seus erros? Se você está continuando errando, é porque você não está aprendendo nada. Alguma coisa a gente tem que aprender. Quando a gente aprende, querido, a gente cresce. E aprender com os nossos erros é doído, mas é necessário. Para que haja crescimento, para que haja esse poder da comunhão. Como é que você cresce em comunhão? É tendo descomunhão. Nossa, Essa é a palavra que eu posso usar. agora explica pra gente aí. Tendo descomunhão. Você está com pessoas que não querem ter comunhão com você. Você está no meio dessas pessoas. É essas pessoas que você tem que conquistar. Nossa. Se você consegue alcançar o coração dela, entendeu? Mais que ela não queira, mas você consegue conquistar o coração dela e você atrai ela para o seu lado, você ganhou ela. Se você ganhou ela, ela vai ser, irmãos, o seu maior amigo. A maior pessoa que vai te ajudar no momento de dificuldade é essa que você ganhou o coração dela. É simples. Difícil? É. Mas não é impossível. Porque aí nós chamamos as técnicas, né, que existem, que o próprio nosso livro você vai ver várias técnicas que a gente ensina. Inclusive, uma que essa é em todo lugar, vou dizer assim, é global, você vai encontrar em todo lugar, que é o seguinte: se aquela pessoa ela não concorda com você, ganhe ela por algo. Vai acontecer alguma coisa na vida dela, uma hora vai acontecer. Não é que a gente queira isso, mas vai acontecer. Uma hora vai acontecer um momento, dia mal na vida dela. Sim. No dia mal, esteja do lado dela estendendo a mão. Forte. Estenda a mão. Na hora que você estender a mão e puxar ela para o seu lado, ela vai dizer: poxa, ninguém fez isso por mim, mas alguém fez. Eu fiz algo, eu não vou citar nomes, vocês até podem estar sabendo, mas esse irmão, eu falava, ele não me ouvia, e um dia eu peguei muito pesado com ele. Eu falei isso para ele, peguei pesado ele. E ele saiu da igreja, ele não queria mais falar comigo, ele me odiava. Eu via ele na rua, quando ele me via, ele virava as costas e saía, entendeu? Ia embora. Aí o que aconteceu? Um dia eu peguei ele, travei, eu olhei no olho dele e falei: olha, eu te amo. Do mesmo jeito que eu sempre te amei em Cristo Jesus. E ele: não, me solta. Aí ele pegou e foi embora. E um dia ele precisou de mim. E aonde foi que ele foi bater? Na minha porta. Quase arrebentava o portão. E naquele dia, querido, eu fiquei 24 horas com ele no hospital. Larguei tudo para ficar com ele no hospital. Depois disso, ele voltou para a igreja. Eita, glória! Se tornou dizimista fiel. Glória a Deus. Já pediu perdão. Já nos reconciliamos. Já tomou a ceia. Eita, glória. Eita, Se tornou glória. Cristão. Rapaz, Agora, se eu tivesse virado as costas para ele. já perdi. Compreende isso? Sim, senhor. Amém, moço. Rapaz, Nós eu outros. já entrou no contexto que eu ia perguntar agora aqui. Tô tentando aqui já vai ver outra aqui. Que tá lá na página 63, que eu me atentei. Testemunho de pessoas que foram discipuladas. Aí tem um exemplo aqui que eu acho bacana na nossa igreja, pastor. Queria que você explicasse aí. Quando recebemos qualquer pessoa na igreja, exigimos que todas sejam aquelas que aceitam a Jesus ou aquelas que foram aceitas por aclamação, que possam pela nossa escola de discipulado, módulo 1, módulo 2 e sucessivamente. Como é que o senhor trata essas pessoas? Dá uma explicação pra gente. A pessoa aceitou Jesus, veio a primeira vez. Quais são os procedimentos, pastor?
Aceitei Jesus, e agora? E agora? O que fazer? Do que fazer? Irmãos, eu me preocupo muito com essa área. Isso aí é algo muito delicado, que cada igreja, evidentemente, tem a sua forma de fazer, a sua forma de fazer. A questão do módulo 1, que é o curso de membresia da nossa igreja, é justamente criar na pessoa raízes. Porque às vezes quando a pessoa vem do mundo, ou vem por aclamação, vem de outra igreja, ele vem com seus pensamentos, com seus dogmas, ele não entende a igreja. Talvez veio por amizade, talvez veio por alguém que trouxe ele, várias coisas que aconteceram. Então, o que devemos fazer? Transmitir a visão, a nossa visão para ele, antes que ele comece a trabalhar, antes que ele comece a fazer a coisa, antes que ele comece a se envolver. Já tivemos pessoas na igreja que não quiseram se envolver na visão e nós abençoamos eles para ir para outro ministério, para outra igreja. Mas os que ficaram, irmãos, têm dado frutos. Hoje na nossa igreja, louva a Deus, eu quero que isso também esteja na sua igreja, no seu ministério. Há uma estatística que apenas, no máximo, 20% da igreja se envolve no trabalho. E nós temos uma estatística dentro da nossa igreja que 39% da nossa igreja está envolvida fazendo alguma coisa. Então isso é muito bom. Eu fico muito feliz da gente estar já alcançando esses 39%. Então, isso tudo também faz parte do custo de membresia. A sua igreja precisa ter uma membresia. As pessoas que estão chegando na sua igreja, elas precisam saber qual a visão pastoral, qual a visão da sua igreja, porque é a visão que a gente vai seguir. Cada igreja, irmãos, foi chamado para um propósito. Isso aqui é outra coisa interessante. Cada igreja foi chamada para um propósito. Isso que é muito interessante no ministério, porque se Jesus tivesse colocado um título de igreja, ela teria um comando e ia seguir aquele comando. Como tem várias igrejas, cada uma tem um rito, tem uma forma de seguir, que eles ali estão pregando, estão fazendo da forma que foram orientados por Deus. Se tem aqueles que não estão orientados, aí é problema deles. Mas muitos ministérios, eles são sim orientados por Deus. Uns falam sobre mais prosperidade, outros falam mais sobre evangelismo, outros falam mais sobre missão, outros falam mais sobre comunhão, outros falam mais sobre o culto em si. Então, cada um tem uma forma. Eu quero só repautar sobre comunhão, porque quando você vê comunhão, você vai encontrar comunhão em todas essas áreas. Todas essas áreas têm que ter comunhão para que haja um crescimento. Se a igreja fala sobre prosperidade, aí vai ter lá o encontro dos empresários. É para quê? É para trabalhar a comunhão. Não tem pra onde correr. Amém, glória a Deus. Também, deixando isso, explica um pouquinho pra gente esse curso de membresia. O que é o curso de membresia, pastor? Explica a pessoa de casa aí, que tem muitos irmãos assistindo nós agora nesse Convicast, entendeu? E vão estar fazendo a visita pra gente, já vão estar sabendo o que é o curso de comunhão. Novos membros, né? Tem uma galera aí que vai começar, a nova turma, né, que inicia agora. Hoje a gente tem uma facilidade, nós podemos fazer esse curso de membresia online. Então, em qualquer lugar você pode pegar seu celular, assistir os vídeos e depois tem a prova presencial. Essa escola, o módulo 1 e o módulo 2, o módulo 1 ele é dividido em 3 partes. Uma parte bíblica, porque o objetivo nosso é a gente conhecer, ver o nível de conhecimento daquela pessoa. A segunda parte é o conhecimento da igreja do Evangelho Quadrangular, a pessoa precisa saber de onde veio, né, e o que é igreja, o que é Evangelho Quadrangular. E o terceiro é a nossa visão da igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Brasília. Por que eu digo a visão do Jardim Brasília? Porque cada igreja, independentemente de ser do mesmo ministério ou não, mas ela está pautada num bairro, numa cidade, num povoado, que ali tem algo específico para ali que Deus deu. E a igreja do Evangelho Quadrangular é muito multiforme nisso, ela não engessa o trabalho. Então isso dá liberdade para que o pastor execute a visão dentro daquele lugar. E o módulo 1 é para isso. O módulo 2, irmãos, a gente já são para aqueles que estão dentro da igreja. A gente vai ensinar liderança. Porque liderança, tem muita gente que confunde isso. Sabe, liderança, não quero fazer porque eu não quero ser líder. Mas lá no teu trabalho, talvez vai ser exigido você se tornar um líder. Lá na tua casa, talvez você vai ter que ser o líder da sua casa. Lá na igreja, você vai ter que ser o líder.
Então, querido, os princípios que a gente ensina no módulo 2 é justamente, queridos, para aprendermos a ser líder, tanto na igreja, tanto em casa, tanto no trabalho, em vários locais. Porque tem momentos que vai exigir essa posição de líder. Talvez você não vai ser um líder direto, mas tem momentos que vai exigir um líder. E aquelas pessoas que estão do lado, elas vão, sabe, levantar alguém para ser o líder. E esse líder pode ser você. Eita glória, hein? E o módulo 3, pastor? Eu quero fazer o módulo do 3. céu, né? Eu já pensei que ia avançar ele agora, que eu tô numa curiosidade. É o módulo 3, hein? A gente não participou, né, mano? Ainda não. Nosso O trabalho. módulo 3, aqueles que participaram, eu louvo a Deus, porque todos que participaram, todos estão firmes Glória a Deus. na igreja. Eu faço questão de fazer esse módulo, de poder ministrar e de poder ser algo presencial. Então foi assim, foi algo muito gostoso, porque a gente tira alguns pensamentos que são ensinados culturalmente, entende? Como, por exemplo, só para deixar para aguçar a todos, nem tudo que está na Bíblia foi escrito para você. Aí a pessoa lê lá tudo e fala, não, isso aqui é tudo para mim. Não, irmãos, tem coisas que foram direcionadas para um povo. E evidentemente dele a gente tira princípios para a nossa vida. Entendeu? Ah, pastor, então você está dizendo que a palavra não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Não. Eu estou dizendo que nem tudo que você está lendo ali, a letra, ela é para você. Por exemplo, como você citou o exemplo de Josué, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, o próprio Deus estava falando com Josué. Ele não estava falando com a Mara, ele não estava falando com o pastor Alex, estava falando com o Douglas, nem com o Taz, nem com ninguém. Ele estava falando com Josué. Josué, esforça-te. Josué, tem de bom ânimo. Josué, medita na palavra de dia e noite. Entendeu? Para que todos os seus planos, todos os seus projetos sejam bem-sucedidos e você prospere nele. Aí você, não, então tudo ali que... Não, calma. Você tem que pegar os princípios. Olha, a primeira coisa que Deus falou, algumas coisas que Deus falou para que Josué fosse bem-sucedido. O resultado é que ele fosse próspero em todos os caminhos. Esforço. Então, o que eu aprendo com Josué? O que eu aprendo ali na palavra? Opa, se eu sou esforçado, entendeu? Se eu estou meditando na palavra de Deus, se eu estou buscando a palavra de Deus, se eu estou tendo bom ânimo, eu serei sucedido, como Josué foi. Mas a palavra ali foi direcionada para Josué. Eita. Compreende isso? Sim. E o senhor vai abrir inscrição? Já vou? Eu quero saber a inscrição, pastor. Já que o senhor não avançou aí, né? Vai ser presencial online. Em breve, né? Em breve. Em breve, tá vendo? Que eu esqueci já para fazer a matrícula aqui, pensei que ia ser o ao vivo aqui, fazendo a matrícula aqui já. Tá chegando o dia. Eita, Amém. glória, hein? Pastor, também no livro do senhor, o senhor fala da comunhão, o culto do amigo, pastor. Pra gente estar fechando aqui um pouco, a gente já avançou aqui. Bastante livro. Bastante livro. Creio que vai ser o mais vendido de Águas Lindas, em nome de Jesus. Eu vou fazer algo aqui, se vocês me permitirem. Fica à O vontade. assunto do amigo, deixa para curiosidade para alguém ler, porque está Pronto, bem aí. descritivo. Sim. E vocês têm visto, têm acompanhado Sim, os resultados sim. positivos que a gente tem visto no Amém. culto do amigo. Mas eu vou citar um outro exemplo dentro do livro que eu citei, que tem trazido resultados também para a nossa igreja. É algo tão simples, mas tão simples, que alguns pastores, alguns obreiros, algumas igrejas, eles têm passado desapercebidos. Sim. Por que eu digo isso? Porque acontecia isso comigo. É um dos nossos piores cultos, não vou dizer piores cultos, mas o culto que não tinha muita frequência era o culto de Santa Ceia. Nossa, pastor. O culto de Santa Ceia era o culto que a gente tinha menos frequência. A maioria das pessoas, quando falava assim, ixi, é culto de Santa Ceia, não vou tomar a ceia. Segundo, é culto de Santa Ceia, não, então é só para a igreja, eu não vou convidar ninguém para estar lá, entendeu? E isso era algo que estava na mente. E quarto, eu como pastor,
o culto de Santa Ceia, geralmente eu também disponibilizava para outros obreiros pregar dentro da igreja. E foi aí, queridos, que eu descobri nessa caminhada que o único culto que o pastor, que o responsável pelaquela igreja não pode, sabe, passar para outra pessoa pregar é o culto de Santa Ceia. É o culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia é um momento que o pastor tem a oportunidade de reafirmar a aliança de igreja para com Deus. O culto de Santa Ceia é um momento que a igreja tem para ouvir o seu pastor, sabe? Falar sobre ceia, falar sobre a importância da ceia. O culto de Santa Ceia é o momento que todo membro, ele vem, sabe, para buscar, para receber, para ser cheio. Se ele não houver um propósito, um objetivo, a igreja não vem. Os irmãos acabam não vindo. E hoje vocês têm visto na nossa igreja. O culto de Santa Ceia é o melhor culto que a gente tem. Sabe? A igreja cheia. Hoje nós temos 2 cultos. E uma das coisas que nos ocasionou isso foi justamente o culto de Santa Ceia. Então, querido pastor, querido amigo, faça um teste na sua igreja. Estude a Santa Ceia, estude o que é a Santa Ceia. Busque na palavra de Deus o que é a Santa Ceia. E durante 6 meses, não reparta o culto, a pregação com outras pessoas. Você mesmo prega, você mesmo ministra a Santa Ceia. Você mesmo, sabe, leve a direção das suas ovelhas para o significado, para a importância da Santa Ceia. E você verá durante esses 6 meses que algo vai mudar para melhor na tua vida. Eita, glória! Amém? Amém. Deus abençoe sua vida. Bota em prática para você ver. E isso também está no livro. Tudo no livro, viu, galera? Estamos aí, ó, se você quer saber a respeito do culto do amigo, compra o livro, parceiro. Compra o livro, viu? Tá na mão já aqui. Está à disposição também na nossa galeria. Está à disposição. E qual é o valor, pastor? Caso alguém queira saber como que está o valor do Vai estar na livro. descrição também do vídeo. Isso, vamos deixar Vamos deixar na descrição do vídeo. Porque que isso diferencia muito. Porque às vezes a gente vai para dar uma palestra, para falar sobre o livro para a igreja. Eu tive em Minas, por exemplo, lá a igreja tinha mais de 300 pessoas naquele culto. E lá a gente fez algo muito bacana com o pastor, que ficou bom para ele, ficou bom para a igreja. Ótimo. E eu cansei de tanto dar autógrafo lá pro glória a pessoal. Deus. O meu tá autografado, ele é diferenciado, ó. Eu vi algumas fotos, tinha um standzinho, né? Com... Né? Até algumas pessoas que passavam na rua queriam saber por que aquela fila gigantesca que se tornou. Eita, glória. E foi algo assim muito bacana. Tem pastores que têm ligado pra gente. Teve um pastor aqui do Goiás que ele pediu 90 livros. Glória a Deus. Ele leu o livro, achou tão bacana que ele falou: pastor, nós vamos marcar uma conferência de 3 dias, mas antes já manda 90 livros para mim que eu quero que todos leiam, para que a gente possa trabalhar a dinâmica do livro durante esses 3 dias. Sim. E assim a gente ficou maravilhado. Teve gente de Brasília que comprou, que gostou do livro e comprou e mandou para o pastor, mandou para amigos, comprou de presente, sabe? A gente mandou via correio. Então cada um a gente tem um preço, mas nada acima do normal, nada no sentido de usurpar, de querer tirar dos irmãos, porque o meu objetivo é que as pessoas sejam edificadas, que esse livro também contribua para o crescimento espiritual. Pastor, uma pergunta para o senhor aqui. Antes de tu fazer a pergunta, Calma, inclusive no nosso hall da nossa igreja aqui na EQ Jardim Brasília, na Rua da Clínica Santa Rita, quadra 40, lote 35. Aqui na nossa igreja, no hall, na recepção, você pode encontrar poder na comunhão. E adquirir o seu livro. Comprar no débito, né, do crédito, no Pix, da forma que você achar melhor. E também, se você quiser, que acredito que está disponível a agenda do pastor, para também estar levando a sua igreja, né? Essa pergunta que eu ia fazer, pastor. Você como pastor, palestrante, que quer levar, conferencista, palestrante. Inclusive, essa semana tivemos lá na igreja do pastor Jorge Bião e pastora Bia Bião. Queridos, Deus abençoe vocês. Obrigado.
Lá o livro também teve uma aceitação muito boa. Glória a Deus. Obrigado pela vida de vocês, nós agradeço muito. Também tive com o pastor Gilmar e a pastora Ângela. Deus abençoe a vida de vocês também. O livro teve uma proporção muito boa, né? Muito obrigado pela vida de vocês, obrigado por ter aberto essa porta. E eu acredito que essa bênção que o Senhor nos deu a graça de levar até vocês vai ter um crescimento, vai ter uma multiplicação dentro da vida de vocês e também na igreja. Obrigado. Eita, glória. Hein, pastor? Então, para o senhor mandar uma palestra, pode deixar o reverendo Alex Sampaio ou manda para a secretária da igreja? Como é que fazemos para entrar em contato? Por meio do Direct no Instagram. Direct no Instagram. Podcast também, manda lá, deixa Pronto. lá, a gente vai ter uma Então pronto, se vocês quiserem entrando em contato. chamar o pastor reverendo Alex Sampaio para estar falando do poder da comunhão na sua igreja, vai estar aqui o link, a Isso. descrição, tudo na descrição desse Convicast. Arroba IEQ Jardim Brasília, né? Que é o Instagram da nossa igreja. ou Arroba Convictus também. Qual uma das duas Eita, aí? glória, hein? Pastor, vamos tamo debater junto. agora uma coisa aqui. Nós falamos do poder da comunhão, falamos aqui de um livro que fala um pouco a respeito de célula, né? Sim. Este ano agora Deus deu uma visão para o senhor para a gente trabalhar a respeito do G12. Qual é a diferença dos dois, pastor? Meu amado, a célula é algo que a gente está habituado, né? Sim. Estamos sempre falando sobre célula, nossa igreja trabalha com célula. Já é algo muito conhecedor dos nossos irmãos, de todos aqueles que estão assistindo. Já o G12, ele é uma célula. É uma célula. É basicamente uma célula, vamos dizer assim. Sim. Só com os seus objetivos. Por exemplo, um dos objetivos é que a célula você pode ter 15 pessoas, pode ter 17 e você trabalhar para multiplicação. O G12 não, o G12 são 12 pessoas. Aquelas 12 pessoas, eles são treinados para ser líderes. E, por meio deles, eles levantar 12 pessoas. Então, a gente chama de G12 porque eu dei esse título, nesse objetivo da gente ter 12 pessoas e poder contar com essas 12 pessoas, poder se familiarizar com essas 12 pessoas, mas sem esse peso, essa pressão de estar se reunindo semanalmente, sabe? Essa pressão de relatórios, né? Eu que digo, viu? A célula, Fiz muito relatório. Relatório, e quantos, e aquela coisa todinha pesada que o trabalho celular ele traz sobre as nossas vidas. Quando você vê o trabalho G12 é aquele trabalho de contato, sabe? Aquele trabalho de estar próximo, aquele trabalho de você se preocupar com aqueles 12 como se fosse um pai, como se fosse uma mãe daquelas pessoas. O G12, ele tem esse objetivo de se multiplicar, sim, mas sem essa grande pressão. Porque o grande objetivo dele é que você ore e tenha comunhão, tenha contato com essas pessoas. Às vezes você não precisa se reunir toda semana, mas você precisa ter um contato com essas pessoas. Você precisa estar orando por elas. Você precisa estar jejuando pela vida delas. Você precisa estar ligando para elas. Você precisa dar uma olhada na igreja, elas não veio, entrar em contato com elas. Isso é G12. G12, na verdade, foi uma visão bíblica que muitos pastores usaram no Brasil e no mundo, que deram resultados muito grandes para eles. O que a gente está querendo resgatar é esse pensamento bíblico, essa coisa de não ficar preocupando com multidões. Um exemplo, um cara que me deu um choque sobre isso foi César Castellano. Uma vez eu tive a oportunidade de estar com César Castellano. César Castellano, ele disse algo muito interessante. A pergunta que foi feita foi justamente como é que cuidar de uma igreja que tem mais de 20 mil membros, uma igreja que tem, sabe, uma multidão de pessoas ali. Ele simplesmente, com aquela simplicidade dele, ele falou, olha, a minha maior preocupação é cuidar dos meus 12, porque se eu cuidar bem dos meus 12, eles vão cuidar bem dos 12 deles. Então G12 é cuidar bem do seu G12, né? É cuidado com 12 pessoas. É uma célula, porque tem esse cuidado, sim, tem esse contato, tem tudo, mas sem esse peso que tem trazido pra gente. E assim, a gente louva a Deus, porque tem pessoas se levantadas e é gostoso quando você chega na pessoa, como é que está o seu 12?
Pastor, às vezes a pessoa não tem nem os 12 dele. Ele tem 3, tem 4, tem 5. Como é que você está cuidando dos seus 5? Pastor, tenho ligado, tenho orado por eles, tenho mandado mensagem. Irmão, sejamos sinceros, quem é que não gosta de receber uma oração? Quem é a pessoa levantar na madrugada e falar assim, olha, hoje eu levantei na madrugada para orar por você. A gente se sente muito feliz, né? A gente se sente ali feliz, se sente confrontado, poxa, eu não orei. E isso é automático. Você vai receber essa oração e automaticamente você vai orar por outras pessoas e manter esse contato até que eles se consolidem, até que eles se multipliquem e até que a gente alcance outras pessoas, mas sem esse peso monstruoso. Então, é um projeto que não é nosso, é um projeto da Bíblia, é um projeto do Senhor. Jesus também, ele não se implicava, a preocupação maior de Cristo não era com a multidão. Era com os 12 dele. Era com os 12. O senhor já tem muito testemunho na nossa igreja a respeito do G12, né? Tem algum que foi marcante assim para o senhor já? Meu amigo, tem muitos, mas eu vou destacar um do Luciano e da Lana, né, que eles fizeram algo muito interessante, que isso me chamou muita atenção, que foi o caso de uma irmã aqui da igreja, que ela tinha um mês que estava aqui na igreja, está no G12 dele, e eles começaram a cuidar, levavam para casa, traziam, e no intercurso ela batizou. E após o batismo, uma semana depois, seu esposo faleceu. E quem prestou todo o cuidado, todo o amparo para ela e para a família foi justamente os líderes. Foi justamente eles. Foi algo que me chamou a atenção, porque a gente tinha reunião aqui no domingo pela manhã e eu tinha que pregar. E o enterro do esposo da irmã foi justamente no horário. Aí eu falei, não, vai dar tempo. E eu me lembro que os líderes falaram, não, pastor, vamos fazer o seguinte, deixe que a pastora Vânia vá com a gente lá e a gente vai estar lá para a gente fazer o culto fúnebre se precisar. E eu liberei, eu falei, amém, vão lá. E terminando o culto, eu desci para lá. Quando eu cheguei lá, já tinha acontecido tudo. O enterro, o pessoal já tinha se despedido, só estava ela ali com algumas pessoas. Eu já fui chegando pedindo desculpa, perdão, irmão, me perdoa por eu estar aqui. Ela me cortou e disse, não, pastor. Graças a Deus eu me senti amparada, me senti amada pela igreja. O Luciano e a Lana deram todo o apoio necessário que a gente precisava para ajudar nesse período. O que aconteceu? Quando deu, no domingo mesmo, ela já veio na igreja, a filha dela, o genro dela veio na igreja, a família veio na igreja. Quando deu no outro domingo, a filha dela e o genro já aceitou Jesus. Quando deu no outro domingo, eles batizaram. Eita, glória, hein? É o agir de Deus, né, pastor? Não é? Tremendo, hein? Ou seja, tinha alguém cuidando de alguém. Então, amados, eu não vou dizer obrigação, mas vou dizer um dever cristão. Um dever cristão. Todos nós precisamos cuidar de alguém. Deus não te levantou, irmãos, para você só querer bênçãos. Não que as bênçãos sejam erradas. Deus te levantou, querido, para você também ser bênção na vida de outras pessoas. Poderíamos titular o G12 como consolidação? Com certeza. A consolidação, ela é serena, ela é forte. Né? E isso é o que precisa muito, não só na nossa igreja, em todas as igrejas. Sim. Em todas as igrejas precisa haver uma consolidação. E está aí o erro de muitas igrejas. Muitas igrejas erram na consolidação, pois não há uma consolidação firme. A pessoa aceita Jesus, automaticamente os crentes que estão dentro da igreja já acham que aquela pessoa é crente. Sim. Só que ele esquece que quando ele aceita Jesus e ele sai da porta para fora, vai ter várias coisas que vão fazer com que ele volte atrás. Primeiro, o mundo espiritual, que vai usar as amizades. Sim. Você é doido, você é crente agora? Não, moço, não tem um negócio bom para você. Segundo, a família, que a família começa a brigar. Não, agora você vai para aquela igreja, você vai para aquela igreja, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. A família começa a pressionar, entendeu? Há problemas que começam a vir, e se não houver alguém para estar ali cuidando, sabe, ajudando essa pessoa, irmãos, a probabilidade dele não vir mais é grande.
E o detalhe, já ouvi isso muitas vezes, a pessoa não vem na igreja, aí você pergunta para alguém, vem que alguém sabe de fulano de tal? Ela, pastor, eu vi ela na rua aí e nunca mais veio na igreja. É porque ela não está querendo igreja. E não é bem assim. É porque faltou cuidado, consolidação. E quando há consolidação, querido, há crescimento. Quando há crescimento, há resultados. Quando há resultados, todos se alegram. Eita, glória, hein? Então o G12 se resume a isso, né? Cuidado, né? Cuidado, crescimento, consolidação, né? É algo amplo. A gente vê isso na igreja. A gente vê o crescimento que tem dando no G12, entendeu? Eu tenho meus 12, graças a Deus, oro por eles todos os dias. Sei quando eles não vão à igreja, quando não vai, vamos atrás. Mas eu vejo isso também muito a respeito, posso dizer que a confiança que o Senhor dá para os seus liderados. Não estou dizendo que é errado também dos pastores, sabe? Tem aquele cuidado, dizê-lo, mas eu acredito que o Luciano mais a Alane, eles pegaram esse assim... Eu sei que o meu pastor acredita no que eu estou fazendo e a pastora Vânia foi lá, fizeram o que tinha de ser feito, o acolhimento, de dizer assim, vocês não estão só. Porque eu lembro, eu gosto de frisar essa frase, porque foi um dos momentos mais difíceis que eu mais o Tarles passávamos na nossa vida. E foi essa palavra que nós ouvimos do Senhor e da pastora Vânia, vocês não estão só. E dali nós vimos o Senhor deixar assim, o Thales falou a primeira coisa que fomos chamados para ser líderes de jovens. O Thales falou assim, eu posso extravasar? E o senhor assim, deu aquela risada e falou assim, deixa Deus te usar. Meu Deus! E hoje, para a glória de Deus, eu vejo, eu tenho crescido, graças a Deus, tanto espiritualmente. E quando eu comecei, eu falei a palavra gratidão, porque o senhor e a pastora Vânia confiaram no nosso trabalho. E eu acredito que é importante a gente confiar em potenciais, né? Pessoas que querem levantar. É uma coisa que tô entrando no negócio aí, amor, quando eu lembrei de uma história, tá ligado? Sim. A gente conversando aqui, acho que em todo Convicast, assim, a gente vai falar com alguns convidados, vai falar do nosso pastor, né? Aí eles falaram, acho que foi o pessoal da Fornalha, não foi? O Paulo pensou que era um personagem. Eu falei, não, mano, eu falo de jeito mesmo, parceiro. Aí eu peguei e contei um pouco da história. Eu falei, como é que foi? Mano, pra trocar ideia com o pastor a primeira vez, mano, eu me preparei, eu olhei pro espelho, eu falei, caraca, mano, agora deu ruim, velho. Como é que eu vou trocar ideia com o pastor, militarzão, todo sério, pá? Aí eu me preparando ali, eu falei, meu Deus, e agora, Senhor? Eu falei, vou do jeito que eu tô mesmo, tô nem não. Aí cheguei no pastor Alex, aqui ficou marcado na minha vida isso. Na hora que eu olhei nos olhos dele, a primeira coisa que eu falei pra ele, pastor, eu falo um bocado de gíria, doido, ó. Eu só falo de jeito. Já soltou algumas duas sapatas. Aí ele olhou pra mim ali e falou, pô, eu queria falar igual você. Pra público, alcançar, né, os jovens. Pra saber o que os jovens estão falando comigo. Pra saber os jovens. Eu me senti, aí depois desse dia eu me senti ali. Fui tratando, fui me colocando no meu lugar. Porque muitas pessoas, da forma que eu falo, do jeito que eu falo, pô, ninguém acredita em mim. Eu louvo a Deus pelo Senhor ter acreditado em mim. Eu falo, cara, acho que o mais doido não é o pastor. Como é que esse cara botou na liderança de jovem? Eu falo, foi Deus mesmo que chegou nele e falou, é aquele cara ali, doido. É aquele doido ali. Não, aí não acabou com isso não. Aí fala, cara, olha pra mim assim. Eu falo, caraca, mano. Aí fala, pô, esse cara ainda é o líder do diaconato. Eu falei, o pastor tá doido. O pastor tá doido. Mas eu vejo um grande agir de Deus nisso tudo, entendeu? Igual a Mara falou, a gratidão de ter o Senhor como pastor, o Senhor como exemplo, como pai espiritual. A gente toca no nosso coração quando vai falar do Senhor, porque é emocionante pelo Senhor abraçar a gente, pelo Senhor falou, eu confio em você, você não está só. Cara, foi uma palavra que o Senhor falou pra mim que eu levo isso até hoje. Até hoje, quando eu vou trocar ideia com qualquer jovem, eu olho nos olhos dele e falo, você é igual meu pastor, tá ligado? Aí, mano, você não está só, doido. Você tá comigo. Porque se o senhor, pastor, pelo que as pessoas falavam de você, militar, palestrante, bacharel em teologia, o monumento. Tem isso, né? Tem isso, aí vai, caraca, olha assim e fala, ixi, não tem nem assunto pra trocar ideia com ele, não. Eu fico feliz por vocês, eu que agradeço e vocês são bênção na nossa vida. Amém. São bênção. A gente, quando vocês passaram toda a luta, toda a dificuldade, a gente resolveu comprar a causa, né? Porque eu já via isso na vida de vocês. E acredito que Deus usa cada um da forma que Ele acha melhor, da personalidade, do jeito dele. Então,
Se a gente tira a personalidade de Pedro, o que seria Pedro? Pedro, na sua ousadia, no seu poderio espiritual, cheio do Espírito Santo, ganhou quase 13 mil almas. E uma pregação. Uma pregação, ainda mais milhares que ele ganhou. Mas ele tinha o jeitão dele, pesado, né? Você pode ver, ele já gritou logo, arrependa-se e sejam batizados, e acabou, não tem esse negócio. Então cada um tem o seu jeito e a sua forma. Às vezes o que a gente percebe é que as pessoas querem engessar. Não, você tem que ser desse jeito, se você não for, você tá fora. Isso é doído. E a gente louva a Deus pela vida de vocês e que vocês possam, sabe, levar isso a outras pessoas. Porque quando a gente leva a outras pessoas, a gente está cumprindo, isso nos alegra, sabe, isso nos alegra. Porque eu não tenho dúvida, se vocês cuidarem bem do seu G12, até abro um parênteses para você que está nos assistindo, que às vezes na sua igreja nem mexe com isso, G12, célula, não sei o que mexe lá. Mas você, querido, uma coisa você tem um direito e você pode pedir. Peça cuidado, sabe? Chegue no seu líder, você que está numa igreja, chegue no seu líder e fala, eu quero cuidado, mas eu quero cuidado de perto, sabe? Por quê, irmãos? Porque quando você tem um cuidado de perto, você peca menos. Quando você tem um cuidado de perto, você erra menos. Quando você tem um cuidado de perto, você cresce, você evolui, as áreas da sua vida são abençoadas, o seu rosto, o seu semblante muda, porque você está tendo cuidado. Ah, pastor, mas então essa pessoa tem que ser perfeita? Não, irmãos, nós estamos falando de perfeição, estamos falando de alguém que vai estar te corrigindo, te orientando, te abraçando, chamando a sua atenção, te motivando a prosseguir, e você vai ver que a tua vida muda por completo quando você tem alguém que está ali trazendo essa consolidação sobre sua vida. Pastor, mas eu não congrego em nenhuma igreja, eu não faço parte de nenhuma igreja, eu queria alguém que me cuidasse, que fosse como um pai na minha vida, que me orientasse, que me guiasse espiritualmente. Então nos procure, irmão. Sabe, eu quero ser bem direto com você. Nos procura, entre em contato. Nós temos pessoas aqui, irmãos, de confiança para cuidar de você, sabe? Para você estar debaixo da proteção deles, para que você cresça também e você evolua em todas as áreas da tua vida. Seja ela material, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela todas as áreas emocionais, sabe? Venha. A gente está aqui com o maior prazer para poder te receber e cuidar de você para que você cuide de outras pessoas. Eita, glória, hein? Um dos pontos assim principais, assim, pastor, que da história do Tarles e da Mara, que assim, o senhor abraçou a causa, é acreditar em pessoas. Eu acho que é uma das coisas assim que a gente vê muito no senhor, essa questão de acreditar em pessoas. Os improváveis, né? Acreditar nos improváveis. E Deus, ele tem feito assim uma grande obra na nossa igreja, tanto na liderança quanto na igreja em si, porque assim o Senhor tem dado essa credibilidade, essa confiança para a liderança de executar, igual a Mara falou, executar um trabalho, de falar, pô, não é porque o meu pastor não está aqui que eu não vou poder fazer. Sim. Eu vou fazer. É igual algo, voltando um pouco no G12, até um testemunho. Eu tinha um amigo meu da escola, da época de escola. Sim. Ele estava um pouco afastado da igreja. Um pouco não, ele estava bastante afastado da igreja, nem estava caminhando. E eu comecei, a mãe dele foi na minha loja e falou assim, eu queria que você orasse pela vida do meu filho, que ele está afastado, não sei o quê. Aquele desespero de mãe. E aí eu falei, não, vou orar pela vida dele. Eu orava, sempre mandava mensagem, aquela mensagem, estou orando pela sua vida, acabei de entregar um jejum pela sua vida. E vamos orar junto e tal. Ele, não, mano, vamos, não sei o quê. Convidava pra vir à igreja, nunca dava certo, nunca vinha. E aí teve um dia que ela foi na loja de novo. E aí ela falou assim, Douglas, as orações têm tido resultado. Meu filho tá voltando pra igreja e tal. Aí eu falei assim, meu irmão, eu parei de orar por ele. Eu tirei ele do meu G12 já tem acho que tinha umas 3 semanas mais ou menos, que eu nem mandava mais mensagem. Aí ela, não, tu não fez isso não. Eu falei, tirei, eu não tava orando mais por ele não. Ela, meu filho, pois eu vou te falar, ele tá mudado em casa. A gente nem tava tendo muito contato, ele tava mais isolado no quarto, hoje a gente tá tendo mais contato, ele tá voltando pra igreja. E eu falei assim, então eu vou voltar. Vou voltar a orar. Agora detalhe, ele voltou pra nossa igreja ou voltou pra outra igreja? Ele voltou pra igreja dele. Isso ele estava congregando.
Esse é o poder da oração, o poder. Irmãos, é outra coisa que a gente precisa jogar por terra. A gente precisa fazer a obra de Deus. Mas tem gente que fala, não, se você tem que vir para a minha igreja, tem que vir para a minha igreja, tem que vir para a minha igreja. E não, talvez ele vai voltar para a igreja dele, vai voltar, sabe, para onde ele estava, porque as ovelhas não é nossa, é do Senhor. E uma coisa é certa, você teve uma contribuição nisso, sabe, de pegar aquela alma, de orar por ela, para que ela voltasse, sabe? O poder da tua oração moveu o sobrenatural em favor dela, para que ela voltasse a congregar, a ter uma igreja, a estar debaixo de uma liderança, sabe? A estar ali sendo abençoado, sendo cuidado, sendo consolidado. Mas ele sempre quando eu mandava mensagem pro mano, tô orando pra sua vida agora, aí ele, pô, mano, obrigado, velho, Deus abençoe sua vida, porque eu tava precisando até mesmo dessa oração. Mas eu não vou muito longe, porque a gente tava conversando a respeito sobre o Whitson. Isso. O Douglas chegou pra mim e falou assim, o senhor perguntou qual que é o G12 do Douglas. Aí nós falamos, o Douglas falou assim, Mara, eu tô orando pelo Whitson, mas eu não tô vendo, o Whitson é frequente, mas não desista, Douglas, porque eu creio que o Senhor tá ouvindo tuas orações. E o Douglas, amém, ainda eu vou orar. E ali o Whitson vinha e não vinha, sumia, e olha, hoje o Whitson, pra glória de Deus, hoje tá envolvido também no louvor. E o Douglas falou, não. Aí eu falei, Douglas, não desista dele, não foi isso? Disse na loja conversando, não desista do Whitson. Porque eu creio que Deus vai fazer. E aí, do nada, o Douglas, eu voltei a orar, tô jejuando, tá bem. E aí o Whitson chegou na igreja e tomou a decisão, como vimos depois, né? Ele batizou nas águas, tá aí perto do Douglas, e pra glória de Deus, hoje ele pode testificar um testemunho, né? E fora que ele veio num culto de quarta-feira, o pastor Adão chegou com a ficha dele, já tem muito tempo isso. Chegou com a ficha dele, acho que foi bem no início das fichas, chegou com a ficha, tira foto aqui, esse aqui é um jovem que vem no culto de quarta-feira hoje. Já manda mensagem pra ele, eu sempre mandava, ele vinha de vez em quando, aí começou a vir frequentemente, aí depois sumiu, perdeu o WhatsApp, aí ficou um tempão sem entrar em contato com ele, aí acho que o Thales conseguiu entrar em contato com ele pelo Instagram, e aí ele mandou o número de telefone, aí o Thales compartilhou comigo o número dele, aí já entrei em contato de novo, falei, mano... Aí ele começou a frequentar de novo, veio no CNC, que teve aqui na igreja, se impactou com a peça de teatro, tem até um vídeo que vai sair aí dele. Saiu aí, vai sair em nome de Jesus. Ele se impactou com a peça do teatro sobre o peregrino, e ele falou, cara, na entrevista, né, ele falou assim, se quiser marcar meu batismo pro próximo domingo, eu já me batizo. E aí, a gente, como era o culto de Santa Ceia, ia ser no outro próximo, a gente marcou no outro próximo. Ele já aceitou Jesus e já batizou. Hoje já tá no Ministério de Louvor, já tá trabalhando na obra, tá fazendo curso de membresia da igreja. Tá nos convictos, a importância de não desistir. Não podemos desistir de pessoas, acho que esse é o grande lema, não é lema não. É a grande coisa que o pastor ensina pra gente, não desista de pessoas. E acreditar nas pessoas e almas. Não desista de pessoas, almas. Então, quando a gente vai conversar com o senhor, a gente já falou em muitos podcasts aqui. já falou demais, já. Vamos falar de novo. Vamos falar mais uma vez. Almas. Hashtag fica a dica. Toda vez que a gente vai conversar, trocar uma ideia massa ali, o senhor já fala almas, 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 almas. E quando a gente vê o brilho nos olhos do senhor, aquele respirando almas, aquela vontade de ganhar o perdido a qualquer custo, aí vem aquilo que o Douglas falou, não vou parar não, vou pra cima. Aí vem o que a Mara falou, não podemos desistir de pessoas. Se o pastor tá ali orando, buscando almas, é igual o senhor falou aqui no poder da comunhão, na comunhão também, falou um pouco, cara, pessoas, almas. Não tem pra onde correr, não tem pra onde a gente da liderança ir pro outro rumo. É almas. G12 é o quê? Almas, cuidar de almas. Célula é o quê? Cuidar de almas. O livro Poder da Comunhão, pra que é? Pra almas, alcançar almas. Pra que serve isso, pastores? Almas. Se você quer ganhar almas na sua igreja, Poder da Comunhão vai te dar uma instrução pra isso. É Bíblia, é palavra, tá tudo aqui, tudo incluído aqui nesse livro. Tudo um pouco, até um pouco da vida do Senhor, do reverendo Alex Sampaio. Almas. Almas. Acho que Deus colocou aqui nesse lugar pra almas. Quando você vai conversar com a sua liderança, almas. Quando a gente vai conversar, almas, né? almas. A gente não para nisso. E, pastor Alex, é igual a gente volta a falar de novo, né? Falou, acreditar em pessoas. Cara, o Senhor me pegou no momento que eu nunca acreditei em mim. Fala, cara, quem sou eu pra estar nesse negócio aqui, velho? Quem sou eu pra subir em cima do altar? Quem sou eu pra liderar?
Aí chegou o pastor Alex e falou, você vai ser líder jovem. Caraca, mano. Corajoso, né? Falou, meu Deus. Aí nós vem mais. Espírito Santo. É Deus mesmo. Aí vem Deus mais. guiando. Aí vem mais. Eu, pô, você vai liderar o diaconato. Eu, meu Deus, como é que eu vou falar com esse tanto de velho aí? Desculpa aí, diaconato. Já fui Senhores. criticado por isso, mas... É igual eu falei, aí Deus me capacitou. Fui trocar uma ideia com o diaconato na linguagem dele, da forma deles, entendeu? Falo, pô, mas pra isso o senhor teve que acreditar em mim. Mais uma vez, agradeço a Deus pela vida do senhor. Eu não sei se o senhor percebeu, pastor, nessa primeira reunião que teve do diaconato que o Tarlis foi fazer, teve o pessoal lá que foi fazer as encenações, não sei se o senhor lembra. Ainda tinha uma plateia lá Tinha uma ainda. plateia que ele foi dar a palavra com o diaconato, ele não falou uma gíria. Olha. Não, ele não falou uma gíria. Besteira, Nem humano, nada, tá nenhuma. ligado? Nada, Estava nada. abençoando, né? Eu até falei pra ele, falei, cara, acho que é um filtro. É um filtro, real. E aí foi naturalzão, acabou. Foi. Eu me lembro uma vez que o pastor Alex trocou ideia comigo lá na sala, tava eu e a Mara, ele falou que eu olhava pra Mara. Se a Mara ri, é porque o negócio tá ficar brincando. Se a Mara ficar sério, É porque porque é sério. o negócio é sério. Aí ficava nesse impasse. Ele olhava pra mim, aí eu dava uma olhada de rabo dele pra Mara. Não, ele tá falando sério, Agora eu posso tá no rumo certo aí. Mas eu fico feliz por vocês. Deus abençoe vocês grandiosamente. Que esse cuidado possa ser algo recíproco. Cuidando de si mesmo, evidente. Sem essa pressão. Porque essa pressão, às vezes, é que leva a gente a ficar a mil. E esperando sempre no Senhor. E eu creio que todas as almas que Deus tem colocado nos seus caminhos serão cuidadas, serão zeladas e terão crescimento. Amém. Em nome de Jesus. Galera, estamos encaminhando aí pro final. Não. Estamos encaminhando aí já pro final. Já é chegada a hora. Ainda tinha muitas perguntas aí, né? Tinha algumas aqui ainda. Mas calma. Bombardearam de perguntas. Não, Meu Deus, mas se amado. você tá curioso para essas perguntas, leia o livro que Lei vai Poder ser da bom. Comunhão. Poder da comunhão, irmão. E ainda ele deixou uma dica que tá vindo um livro novo, viu? Em breve, Novidades. se Deus quiser. Novidades, viu? Eu ia até soltar um spoiler aqui, mas. Não, deixa pra depois. Antes de nós encaminhar pro final, a gente soltou uma rifa aí também, né? Sim, tem uma rifa rolando aí já nas redes sociais. Lá no Convictus GF. A rifa de um Xiaomi, um celular. Um smartphone Rapaz, o Smart. lacrado por apenas R$1, galera. Vamos estar deixando o link R$1. na descrição do vídeo. Lá na plataforma você consegue efetuar os pagamentos via Pix, cartão de crédito, débito. Lá tem as informações. Já clica aqui no link aqui na descrição do vídeo, a gente vai estar deixando o link. Apenas R$1, chama que é R$1, parceiro. E lembrando... Lembra, tem o maior cota aí, né, parceiro? Douglas, não ganhou o celular, mas você pode ganhar um Pix de R$150 na sua conta. Aquele que comprar mais bilhetes vai ganhar um Pix de R$150. Rapaz, o cara Por apenas R$1, galera. R$1, chama que é só R$1, viu? E já pegando um gancho, né? Lembrando que essa rifa vai ser justamente para ajudar Isso. a conferência. Adora aí, viu? Por isso que eu vim já. Pastor veio de garoto propaganda hoje. Adoraê. Ótimo. Dia 12 De de agosto. Nós vamos ter a presença do cantor Jonas Serra. Serra. E, queridos, não será um show. Será uma noite de adoração. Eita, glória. Então, quero convidar você, sua família, seus amigos, seus avós. Chama todos. Chama geral, galera. Porque vai ser uma noite de adoração. Um momento de buscarmos a presença de Deus. E juntamente com a igreja, juntamente com o Jonas Serra, um jovem que Deus tem abençoado grandiosamente a vida dele. Então, tire isso da sua cabeça. Não será um show. Será uma noite de adoração. Amém. Venha com o seu coração aberto para receber. Porque eu creio como as orações que está sendo feita, a programação, sabe? Essa rifa. Porque com esta rifa, querido, tão simples, R$1. R$1. Você pode ajudar, irmãos, a realizar essa conferência. E essa conferência vai gerar almas. E cada uma dessas almas que serão ganhas, sabe? Cada uma dessas almas que vão voltar para o aprisco do Pai, Eita, glória. você também estará recebendo a sua contribuição de Deus para com a tua vida. Eita, Tá? glória. Então, Conferência Adoraê, dia 12 de agosto,
aqui na Igreja de Brasília, está aberto para todos vocês. Os nossos amigos pastores quiserem vir, quiserem não, já estou te mandando esse convite. Né? Venha estar com a gente, vai ser um prazer a gente estar junto nessa noite de adoração. Eita, glória, hein? Amém. Já fica a dica aí, chama geral, hein? Hashtag Hashtag fica a como é que é o dica. nome aí? Hashtag. 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 Fica a dica aí, ó. Aí, galera. E antes da gente finalizar, tá ligado? A gente veio eu vim todo trajado, tá ligado? Todo, rapaz, todo bonitinho, gomado, parceiro. Pastor veio todo jovial, todo jovenzinho, tá vendo? São jovens ainda. Pastor, eu queria mais uma vez agradecer pela vida do senhor. Antes de nós fazer o final aqui, eu queria que o senhor mandasse mais uma mensagem pra essa galera que tá assistindo a gente aí. A respeito do G12, nós vamos começar agora dia 2 de agosto, né? 40 dias de jejum. De oração. De oração, quer dizer, de É orações. uma campanha nacional. Né? Nacional. Uma campanha nacional, serão 40 dias, irmãos, de oração, clamando a Deus por milagres. Para a gente não fazer essa coisa muito aberta, muito sem um propósito, a gente está convidando, dividindo em 12 pessoas. Nós vamos entregar para todos vocês uma pulseirazinha. E nessa pulseira vai ser a aliança que a gente tem de estar orando por você durante esses 40 dias. Nós vamos orar, irmãos, para que Deus abra portas, faça milagres acontecer, Aleluia. expulse o mal. Talvez na tua vida tenha sido assim, aquela frase: quanto mais eu oro, mais assombração me acontece. Na verdade, nós vamos orar para que todas essas assombrações saiam dos seus caminhos e você seja abençoado. Eu só te peço uma coisa, que no dia 10 de setembro você esteja aqui no culto para você testemunhar. Vamos pedir assim, olha, quem foi abençoado, levante a mão. E eu creio que você vai levantar, Eita, falando ali, Tô dizendo, levantando a minha acho que não vai aqui, levantar né? nenhuma mão, não vai levantar logo as mãos, os pés, É, tudo, porque grandes bênçãos vão acontecer na sua vida. Amém, glória a Então Deus. venha, pastor, como é que eu faço para estar debaixo da proteção de oração desses 12? Bem, entre em contato com a gente. Você entra, a gente vai te passar as orientações, vamos entregar essa pulseira para você. E você, quando no momento que você olhar para aquela pulseira, você vai ver que a gente tem um elo de ligação de orar por você. E todos os dias estaremos orando e mandando uma oração para você. Você vai estar recebendo. Pastor, mas você vamos fazer essas orações para quê? É para me aceitar Jesus? Bem, se for, amém. Glória a Deus. Mas nós estamos orando, irmãos, para que Deus mude a sua vida, mude a sua história. Que Deus te abençoe grandiosamente. Entre em contato conosco. E no dia 2 você vai começar a receber essas orações. Amém, glória a Deus. Pastor, eu queria que o senhor, igual o Tarles falou ali, o senhor deixar uma palavra de motivação para a nossa juventude convictos. Queridos, quando falamos de juventude, a gente vê tantos desafios que a juventude tem enfrentado nos dias de hoje. Tantas vozes, seja nas redes sociais, seja em todos os locais que a gente vai, amizades, tudo a gente tem visto vozes. E muitas das vezes essas vozes estão te afastando do foco, te afastando daquilo que Deus tem para a sua vida. Tem um irmão, você vai encontrar isso no livro, eu coloquei ele como meu amigo Y. Por que amigo Y? Porque é um pastor e eu não tinha falado com ele que ia citar, né? Então citei ele como amigo Y. Ele hoje tem 56 anos. 56 anos. Ele disse assim: pastor, eu errei muito, ministerialmente falando, tentando acertar, tentando crescer, tentando multiplicar. Eu errei muito na minha vida e essa é a minha última tacada. E ele falou: pastor, olha, se lá atrás eu estivesse fazendo as coisas certas, hoje eu estaria muito melhor, eu estaria mais usufruindo de bênção do que de problemas. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: o que você quer usufruir na sua velhice? De bênçãos ou mais problemas? Evidente que acredito que boa parte das pessoas querem a primeira opção,
bênçãos. Então começa hoje. Faça, sabe, uma escolha certa. A escolha de colocar Jesus na frente da tua vida. A escolha de buscar santidade, de se arrepender e se santificar. Quando fala de santidade, fala se separar, queridos. Sabe, porque aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer por você. E eu não tenho dúvida de tudo aquilo que você plantar na sua juventude, porque a Bíblia fala que vocês são fortes, você vai colher na sua velhice. Deus te abençoe, eu acho que até antes da velhice, né? Já começa a colher tudo aquilo que você plantou na sua juventude. Amém, glória a Deus. Gente, obrigado a você que até agora ficou aqui com a gente. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de seguir as redes sociais, né? @convictosgf. A nossa igreja, né? E aqui em Jardim Brasília temos devocionais, palavras que são direcionadas para você. E é isso. E Reverendo Alex Sampaio, viu? Curte lá, viu? Já segue lá o Instagram do nosso pastor. Já segue lá o nosso pastor. Arroba. Tem os devocionais lá, tem um pouco da história de vida dele lá. Se você quer levar este livro para sua igreja, entre lá, @Reverendo Alex Sampaio. Entre em contato com ele, entre em contato com a nossa igreja, IEQ Jardim Brasília. Pode entrar em contato com os convictos também, @convictos, GF Convictos. Entre lá, chama geral, viu? Leve este livro para a sua igreja, que é uma bênção, viu? Mais uma vez, pastor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com a gente aqui. Pastor, agradecemos a sua presença aqui. Faça aquela oração mais uma vez, agradecendo a Deus. Encerramos com chave de ouro. Você que está em casa, onde você estiver nesse momento nos assistindo, se você puder colocar a mão sobre o seu coração, coloque. Se puder fechar os olhos, feche. Se não, querido, sintonize a sua mente agora, sabe, em Cristo Jesus. Se você puder parar um pouquinho, eu queria orar por você. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado por tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor fez aqui conosco no meio desta reunião, pelos testemunhos, por este livro que o Senhor nos deu a graça. Senhor, toca na vida desta pessoa, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro por ela. E o problema que ela está passando, a luta que ela está passando, meu Deus, que o Senhor venha dar um sinal de milagre na vida dela. Senhor, meu Deus, se ela quiser entrar conosco, meu Deus, neste projeto de oração, nesses 40 dias, que ela entre em contato, meu Deus, e em nome de Jesus, durante esses 40 dias, ela venha receber muitos milagres para a honra e glória do Senhor. Meu Deus, nós abençoamos a vida dessas pessoas e abençoamos toda a equipe que está aqui trabalhando, seja os que estão na frente da câmera e aqueles que estão atrás. Que o Senhor os abençoe, os livre de todo mal e os use grandiosamente em tua presença. Assim eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Valeu! Valeu, galera. Deus abençoe. Falou, né?